Alô, amigos, bem-vindos. Que Jesus nos abençoe nesse momento especial, que aqui estamos para estudar a obra da nossa benfeitora Joana de Ângeles, da sua série psicológica. Hoje, em especial, trabalhando o capítulo 8, Diante da Luta, do livro Desperte e Seja Feliz. Conosco aqui é Guadalupe e a Marluce, para nos ocuparmos desse material abençoado que Joana nos oferece. Bem-vindas, gurias. Mais um momento feliz, rico de encontro com a proposta da benfeitora. Olá, pessoal. É bom, né, estar aqui conversando sobre hoje um assunto que parece assim mais ligado, falando de luta, né? E eu lembro que às vezes dentro da espiritualidade ficaram uma vez nos perguntando, mas por que luta? Não se falaria então da realidade espiritual de uma forma mais branda? Então acho interessante que a gente está trazendo aqui justamente diante da luta, para que a gente traga a nossa visão do ponto de vista espiritual do que é luta, né? Então, eu queria começar, assim, trazendo isso que foi um aprendizado para mim, desde a primeira vez que eu li, já há bastante tempo, o quanto a luta ela é vista de uma forma pejorativa pela nossa interpretação, pelas nossas vivências e pelo que ela costuma estar ligada no mundo coletivo. Mas Joana nos deixa bem claro, assim, né? Luta é vida e vida é amor. Então, agora a gente vai ampliar isso e ver as diversas partes do que é a luta boa, a luta ruim. Mas eu queria deixar aí a pergunta: pelo que a gente luta? Para que, né? Qual é a nossa, qual é o nosso sentido em última análise? Então, é isso que eu queria começar trazendo. Uma excelente pergunta, né, Guadalupe? Porque eu gostei muito desse texto, assim, me fez refletir bastante, porque a Joana aqui, ela traz isso que a gente fala muito na doutrina, né? A luta, o desafio, né? A nossa própria encarnação, nosso próprio desenvolvimento, nosso processo evolutivo passando, né, por esses desafios que passam pela luta, mas ela chama atenção que nem todas as lutas são iguais, entre aspas, assim, né? É o que eu acho que tem tudo a ver com essa pergunta que tu propõe, né, Guadalupe, assim, como é que a gente entende a luta? Que sentido a gente dá para a experiência que a gente está, que a gente está vivendo, né? Ao mesmo tempo, ela diz, olha, a luta é um movimento natural, né? Tem a ver com essa lei do progresso, né? Dessa movimentação. Mas, para mim, ela me instigou muito a questionar realmente, né? Qual é o sentido dessa luta na minha vida, pensando daí em várias situações práticas do nosso dia a dia, né? Porque quando a gente fala em luta aqui, a gente pensa em tudo que nos desafia, né? Que para uns pode ser uma lutinha, para outros pode ser uma luta imensa, né? Cada um dentro da sua realidade. Então, eu acho que ela esclarece bastante isso, que faz a gente refletir o sentido das experiências que a gente vive. É bem interessante mesmo. E ela dá uma noção geral, né, nesse pré-capítulo, né, nesse texto anterior que anuncia o capítulo, que ela fala que a vida é luta, né, e ela desdobra esse conceito de luta como um processo dinâmico da vida que envolve mobilizações, ações, ou seja, a própria necessidade de que a realidade como um todo, o universo como um todo, seja material e espiritual, está em processo, né? Provocando novos dispositivos e movimentando assim possibilidades novas de compor, de realizar e, consequentemente, a nível espiritual, de gerar realização e crescimento ligado à evolução de cada um de nós. Então, de uma certa maneira, essa luta é inerente, né? Por isso que a Guadalupe ela
inicia, né, a fala dela fazendo essa referência da luta como vida e como amor, né? Porque o amor também é movimento, é interação, é cooperação, e o amor pulsa como um processo de pertencimento e integração, mobilizador também do que é de mais positivo na promoção, né, desse processo de crescimento. Então, me parece que a Joana está colocando aqui já parte desse pressuposto, olha, é impossível não lutar. Ou seja, se tu está vivo, encarnado, desencarnado, existe vida, existe movimento, existe luta. Então, a luta aqui é um processo de movimento e de renovação. Me parece que é isso que ela está trazendo. Não sei como é que ficou para vocês essa impressão. Eu entendo que sim, e também se aproxima muito de algo que a Joana trabalha, e também Jung, que é a questão do conflito e da ampliação da consciência. Então, muitas dessas lutas, elas vão, muitas, não todas, oportunizar que a gente, a partir, então, desse movimento, a gente consiga optar, escolher e criar consciência ou não, né, como uma possibilidade, não uma garantia, de ir ampliando a consciência, de ir justamente se lapidando, trabalhando enquanto ser espiritual. E a partir disso, acho que tem uma questão que talvez nos pegue alguns de nós muito, que é pelo que a gente luta. E claro que é isso que ela vai trazendo no texto, mas o quanto, né, eu queria colocar um pouco assim também para a gente conversar, o quanto algumas lutas nos levam à exaustão de uma forma totalmente desnecessária, partindo daquele princípio de que a gente vai colocando a nossa energia em lutas da vida que não tem sentido existencial maior, em movimentos muito ligados, às vezes, às paixões primitivas, à materialidade, enfim, que exaurem o ser espiritual sem trazer nenhum ganho, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter para perceber para onde que nós estamos movimentando a nossa energia, onde que nós estamos, a que Deus estamos servindo, né? Porque realmente a gente pode passar uma encarnação com várias lutas e tirar muito pouco proveito pelo equívoco de se deixar dominar por um ego que não percebe uma realidade maior. Então, isso acho que é um ponto importante também da gente trazer, né? Sobre a boa luta, a má luta e algo nesse sentido. Não sei como é que vocês veem isso. Eu entendi aqui quando ela começa dizendo que a luta é um desafio abençoado que a lei do progresso impõe, me vem essa imagem desse movimento, né, desse esforço para a gente sair, né, dessa natureza, né, pelos psicólogos, desse inconsciente, né, e nos tornarmos mais conscientes, né. Só que ela diz, olha, mas vamos olhar para esse movimento. E aí eu fiquei pensando, a gente passou há pouco, né, pelas Olimpíadas, e me veio essa metáfora, assim, né, das lutas, né, olímpicas, assim, desses esportes, né, onde os atletas se preparam, desenvolvem técnicas, eles têm um objetivo, eles lutam pela autossuperação, e aí isso é coroado, né, naquele momento lá onde é possível, então, mostrar todo o resultado dessa luta até chegar àquilo ali, né? Então, mostrando, evidenciando que quando a gente vai para esse tipo de luta, vamos dizer assim, usando essa metáfora, potenciais nossos vão sendo despertados, né? Então, a gente tem aquela sensação da autossuperação, de conseguir fazer coisas que antes a gente não conseguia, né? Que são essas, nesse sentido que eu acho, que ela começa a descrever as lutas ali um pouquinho mais abaixo, quando ela traz, né, que isso vai gerando, então, aquisição de valores, a gente vai desenvolvendo potencialidades, sentimentos, então, nesse sentido, tem um propósito, né, a gente vê
tem um sentido de estar nesse movimento. Por outro lado, eu me lembrei que a gente diz, né, dar murro em ponta de faca, né? Então, essa imagem também, que a gente fica lutando, às vezes, por coisas, como ela traz aqui, né? Luta pelos valores transitórios que perdem o seu significado. Então, a gente empenha uma energia muito grande porque não tem um sentido realmente profundo daquilo ali. Então, daí é uma luta que cansa, né? É uma luta que nos drena energia, né? E gera frustração, né? Então, eu achei muito interessante ela enumerar lutas onde a gente tem que prestar atenção ali, né? Que é muito comum no momento que a gente está aqui no planeta, e as lutas, então, que nos levam a um despertar de consciência maior, né? É interessante quando ela cita a lei do progresso, né, como um elemento que impõe, né, que a lei impõe para nós, né, a luta como um mecanismo necessário, né, justamente para promover esse processo de transformação. Mas pegar todas as leis morais, naturais, né, que as 10 leis que Kardec lá descreve a partir da orientação espiritual, a gente vê que a lei de destruição também tem luta, que a lei de trabalho também tem luta, né? E assim, todas as leis naturais, de uma certa maneira, não estão separado disso que a benfeitora coloca, que é próprio dessa tensão, né, desse jogo da vida que tensiona e que mobiliza, que provoca e que nos faz ter que reagir, né, ou se movimentar, ou se posicionar. E aí isso se desdobra em várias possibilidades dessa luta acontecer. E lendo daí que essas lutas têm, então, direções diferentes, são sustentadas também por motivações diferentes, a gente vai ver que não basta lutar, né? Que a luta ela existe, né? Mas pode ser uma luta neurótica, uma luta inglória, uma luta que gera prejuízo, né? O que é uma armadilha para nós. Então, eu vejo assim, 3 elementos que estão em jogo nessa dinâmica a partir da leitura que eu faço aqui do capítulo 8. Né? Primeiro, que a luta tem uma provocação, né? Você é provocado. Né? A vida te provoca. Essa provocação pode ser externa, né? Como uma imposição natural da vida, né? Eu tenho que a própria luta de sobrevivência, né? Eu tenho que sustentar meus filhos, eu tenho que me sobreviver, isso me faz lutar, né? Então a vida impõe naturalmente certas movimentações, eu sou atravessado então por provocações da vida que eu não posso ficar indiferente. Então, isso também faz parte da luta. Então, tem uma provocação da vida. E tem também as motivações internas, as provocações que vêm de dentro, ligadas aos meus anseios, aos meus desejos, que são combustível, que me faz também ser provocado a fazer movimentos, a lutar frente a alguma coisa. Então, tem. E aí tem um outro elemento que tanto essa provocação de fora como os desejos internos, que também servem de mobilização, existe isso que é o nível de consciência, ou seja, os valores espirituais que sustentam, né, a tua posição. Então, a luta, para mim, passa também por uma atitude. É uma atitude de consciência. Não só a mobilização em si, né, mas o que assenta, de uma certa forma, a minha base de sustentação interna, que chão é esse, que eu me situo
e que faz eu ter uma perspectiva a olhar essa luta de um certo ângulo e ter uma certa compreensão e ter um valor que faz com que eu queira lutar, que alimenta a minha alma e que me dá, então, um norte, né? Uma diretriz para que eu possa ir em frente e fazer valer algum movimento e embate em direção ao processo da vida. Né? Eu fico pensando, não só para acompanhar o pensamento do Gelson, eu fico pensando, Gelson, isso, porque eu li várias vezes ali antes de começar o texto, naquele textinho, né, o livro que inicia, quando a Joana diz assim, ó, à medida que despertes para a autoiluminação, procura identificar-te com o fluxo divino das ideias-ação, lutando contra as tendências inferiores e transformando-as em aspirações libertadoras. Agora tu estavas falando do livro de consciência e eu li isso aqui várias vezes, fiquei pensando, então à medida que a gente vai se auto-iluminando, vai se conectando com o divino, nós vamos aspirando, então, né, ideias, metas mais elevadas, e com isso a nossa luta também vai ficando diferente, né? Não sei se é nesse sentido ali que tu estavas colocando, eu fiz um link com essa frase aqui da Luana. Com certeza, acho que há muito sentido essa colocação que tu leste da benfeitora, né? Fiquei pensando nessa relação que nós temos lá no Plenitude também, da dor e do sofrimento, a dor necessária e o sofrimento, aí depende de como a gente vai encarando também, né, essa dor, e a luta acaba que também vem, se pode fazer esse paralelo, porque a luta ela é uma oportunidade, e Joana traz aqui, luta é bênção, sem ela a vida periclita e degenera. Então, é uma oportunidade, né? Não é uma maldição, uma punição. Então, como é que a gente recebe essa luta da vida? Então, também nesse paralelo de dor e sofrimento, porque ela vem como bênção, e eu agora estava tentando, não lembro em que livro que ela traz, se é nesse ou em outro, mas que ela fala, né, justamente que luta é vida e vida é amor, e as lutas da vida só chegam para nós, e a gente percebe como luta, para que a gente aprenda a desenvolver o amor pela nossa dificuldade de desenvolver de outra forma, precisando desses contrastes, né, que a gente chama de luta, e são. Então, acho que também é muito, a gente volta, né, Manu, você achei interessante a analogia que tu fizeste com a questão das Olimpíadas, desse corpo físico que se treina e até que, né, tem um objetivo, enfim, se frustra, né, tem todo, até que culmina ali em conseguir realmente cumprir com aquilo que gostaria, e o nosso corpo mental, o nosso corpo, né, espiritual, usando, que também, né, a gente não pode, também tem um exercício ali, tem uma luta, tem toda uma questão de se colocar aos poucos nesse ambiente para daí, então, conseguir realmente de forma plena se identificar com o fluxo divino das ideias da ação. Né? Então, usando o que tu trouxeste, esse paralelo, que é um caminho, né? As lutas também são caminho. E como o Gelson trouxe, se a gente não tem essa postura, né, firme, no sentido de firmeza espiritual, vai se esvanecendo a oportunidade, e aí a luta vai virando um peso, né, e ela não precisa ser um peso. Eu vejo que é importante a gente buscar compreender os mecanismos de construção que estão em jogo nesse processo da luta. Ouvindo vocês comentando, né, refletindo e me remetendo assim às palavras aqui da benfeitora, a gente vê que são níveis de luta que vão acontecendo, né? Uma luta que é da própria dinâmica, né? Enquanto embate, enquanto
esse movimento justamente de tensão natural, né, que é o viver, mas nesse exercício da luta, algo acontece também que é parte da luta, que é a conquista de novos territórios. Assim como a gente vai desbravando novos territórios. Então, a luta também é uma conquista de espaços novos, né? Então, mesmo que do ponto de vista dos frutos materiais, da realização das expectativas egóicas, ela seja frustrada. Por exemplo, né? Está lá no Humberto de Campos, que ele convidou um espírito a vir no compromisso com o Brasil de expandir o território brasileiro. E a fantasia que ele tinha, porque ele não era um espírito assim, de muito esclarecimento, mas ele tinha algumas qualidades, né, que faziam que ele pudesse exercer aquela tarefa. Que ele se tornou um grande bandeirante e desbravou as terras brasileiras, ampliando o território brasileiro, né, na conquista, então, de uma expansão daquilo que deveria ser, então, o Brasil, promovido pelo projeto espiritual, né, orientado pelo Cristo, e a fantasia dele, que sustentou toda a vida dele, foi ir atrás de uma grande esmeralda. Olha só, né? A luta dele, frustrada, de frustração, de empenho, de dor, de miséria, era sustentada pela busca de algo muito precioso que é a esmeralda, né? Mas, na verdade, nesse movimento de busca pela esmeralda, ele foi conquistando possibilidades novas para o Brasil, né? E para ele, né? Ou seja, né? Essa luta não foi em vão. Ele foi frustrado, claro, foi todo um processo interno dele de amadurecimento, de quebra de ilusão, de decepção, de frustração, que deve ser um processo muito profundo que ele viveu ali. E que, do ponto de vista do ego, parece ter sido uma grande derrota. Mas, a nível espiritual, foi de amadurecimento, e a nível de projeto espiritual, para além do processo individual dele, foi uma conquista que ele realizou enquanto tarefa que ele cumpriu. Então, é como esse jogo, né, de elementos é intricado, né? Então, às vezes a gente pode estar bem intencionado do ponto de vista egóico, mas preso a desejos neuróticos, justificados. Então, a gente tem que ver que essa luta, ela é um arranjo de forças. Então, não é só a luta enquanto o meu movimento no mundo, né? É uma luta que eu travo dentro de mim por fatores, às vezes, desconhecidos na minha alma, né? E muitas vezes, né, a pessoa está, por exemplo, um dirigente da casa espírita, né? Estou lutando pelo espiritismo, eu quero difundir a doutrina, mas, na verdade, talvez o que está em jogo seja uma questão de poder, de vaidade, de orgulho, né? Que está movendo ele. Então, por isso que essas questões que Juna coloca aqui, né? Que há vários tipos de luta e o que sustenta, o que move e para onde põe a tua energia, a gente tem que ter muito cuidado, né? E realmente uma percepção criteriosa, cuidadosa, porque há jogos que a gente faz, né? Que é uma luta com uma ação neurótica, né? Que
que em vez de libertar, em vez de engrandecer, nos aprisiona, mesmo que aparentemente nosso discurso seja bom. Isso, Gelson, reforçando, né? Acho tão importante, porque a nossa tendência, em geral, é usar de um raciocínio lógico e linear a respeito das questões da vida. A partir do que a gente sabe, do ponto de vista de intelecto, e até esquecendo as nossas experiências, muitas vezes. E aí a gente acha que é tudo assim, causa e efeito a partir dos nossos olhos de ego. Então, acho importante isso para o SESC, justamente porque é tão complexa a realidade espiritual de cada um, que a gente não pode nem julgar e nem fazer esse tipo de relação, né? Não que não se use disso. E aí vai muito essa questão de se entregar do ponto de vista espiritual, usando de uma fé raciocinada, mas, como a gente diz, de escutar o coração. Porque muitas vezes a gente quer fazer algo que é aquilo que é esperado e o coração leva para outro lugar. Então, se tu estás de boa vontade, se está ali conectado, tenta mesmo que erre, mesmo que saia um pouco daquele caminho que acham que é o melhor para ti, porque, como o Gelson falou, às vezes o caminho é outro, né? E isso a gente não tem como saber, né? Não tô, assim, não tem, simplesmente não existe regra, mas essa percepção das nuances da vida, eu acho tão importante, ainda mais no meio religioso, em todos, né? Mas no meio religioso, para que a gente saia da forma e realmente a gente faça o que a Joana, né, disse, viva o Espiritismo onde nós estivermos, no nosso coração. Aí a nossa chance de nos colocar de uma forma mais proveitosa do ponto de vista da criação, talvez aumente um pouco, né? Mas é bem interessante isso, sim, a gente pontuar isso. Não, e fiquei pensando, né, quantas lutas internas, né, gente, que a gente tem. E aqui quando ela diz assim, né, luta pelos gozos efêmeros, né, eu fico pensando, às vezes tem uma vida inteira lutando para conquistar coisas, para ter estabilidade financeira, que faz parte da vida da gente. A gente tem essa vida material e precisa, né, mas às vezes a gente bota um esforço tão grande nessas lutas de fora que não consegue enfrentar as lutas que estão dentro de nós, né? Como a gente escuta, às vezes, no consultório, nossa, eu tenho que lutar para me conter, eu tenho que lutar para não reagir de uma forma violenta, eu tenho que lutar para não querer controlar a vida da outra pessoa, né? Então, aqui a luta, no primeiro momento, pode vir aquela coisa mais literal, que é uma coisa que está fora, mas, na realidade, eu acho que é bem colocado mesmo, já sou bem didático isso, essa tensão de forças que vai mobilizar coisas em nós, né? E que muitas vezes as lutas mais difíceis vão estar no nosso íntimo. E não vão estar algo que vai aparecer ali externamente, né? E tem lutas muito difíceis, muito complicadas, né? A nossa própria... Agora eu fiquei me lembrando de algumas passagens ali dos mensageiros, né? Não, quantos acordos, quantos propósitos que a gente faz antes de reencarnar, e quando reencarna aqui, né, não consegue ter essa lucidez, essa consciência, né, e não tem energia para lutar e dizer, não, eu vou manter esse propósito, por mais difícil que seja, né, quer dizer, quando desencarnado, parecia-se factível essa luta, né, que se estabeleceria aqui, quando a gente chega aqui, as coisas ficam mais complicadas mesmo, né, então, realmente a luta faz parte desse movimento da vida, mas quando a gente enfrenta isso e consegue ver, né, algo que se transformou, que se realizou, também dá uma sensação muito boa. E daí, voltando às Olimpíadas, eu me lembro da ginasta brasileira que foi reverenciada pelas duas outras, né, quando ela chegou no pódio, né, houve um reconhecimento ali, puxa vida, tem algo aqui bonito, né, e aqui eu penso nesse reconhecimento, não só com o reconhecimento do ego, né, do mundo,
Mas, assim, eu imagino a satisfação da pessoa de dizer, poxa, só eu sei o quanto me custou chegar aqui, né? E assim são as nossas lutas também, né? Então, acho que tem as lutas mais difíceis, talvez sejam esses embates internos nossos, né? E aí acho que tem uma questão bem importante, porque realmente, então, só para a gente poder revisitar, né, esse percurso da benfeitora, né, tem essa luta como embate, como confronto, como provocação, como impulso motivado para ação, né, nesse movimento da vida, essa ação que rompe resistência, essa ação que é movida por algum desejo, esse processo da própria vida que nos provoca, gerando tensão, né? E a luta interna que envolve também a superação de nós mesmos, conflitos e esse processo todo de confronto conosco mesmo. E aí ela tem uma questão, que mais para o final aqui do capítulo, antes dela entrar na última parte, né? Ela começa a propor, então, né? Que a nossa luta seja uma luta consciente, né? Consciente a partir de um dever, né? Já que ainda não é uma conquista, não é uma virtude, então que seja um dever, porque o dever é anterior à virtude. O dever eu não tenho aquela virtude, mas eu tenho consciência que isso é importante. Então, eu tenho o dever de fazer esse movimento, porque eu já sei que isso é bom, né, para mim. Então, ela começa a propor isso, né, de tu poder começar a lutar a partir desse compromisso, desse dever na direção de Deus e do crescimento próprio, né? E aí esse movimento todo de luta, né, é realmente uma luta contra você mesmo. Ela toca no centro da questão do que seja a luta e começa a trazer a luta, então, como um processo que acontece fora e dentro, mas, independente de dentro e fora, sempre reflete, acima de tudo, um trabalho comigo mesmo, né? E aí, mesmo que a luta seja uma luta kármica, né? Eu tenho que dar conta de parentes difíceis ou de uma dor que a vida impõe, mas tudo isso são ressonâncias e reflexo justamente de um processo que está dentro de mim, tem que ser elaborado, superado, integrado, resolvido e assim por diante. E aí ela fala da importância de como lutar, né? E ela começa a falar de ameriar, né, moedas de paz, e de uma certa forma nem indo além dos teus limites, né? Ou seja, olha, tu não adianta tu querer ser mais do que tu é, porque tu só vai fazer um esforço exagerado e que não vai dar, não vai ter resposta positiva. Então, luta verdadeiramente, né? Mas dentro das condições reais da tua realidade, né? Nem indiferença, nem confronto perturbador, diz a benfeitora, né? Nem se acomode, seja indiferente, nem fique numa coisa de culpa, de autorreprovação, de autoexigência, que possa ser também neurótica e que impõe um movimento para além das tuas forças que se tornem produtivo. E aí ela vai focar justamente na necessidade de tu lutar em paz, em paz e alegremente, né? Ela dá um segundo até. E aí eu fiquei pensando, o que é então chegar nesse lugar? De eu não ser indiferente, mas eu não ser também criar uma fantasia exagerada de mim mesmo e ter uma luta de paz. E aí o que me vem, né, lendo que a benfeitora traz,
é que a gente consegue isso quando a gente não coloca mais o ego. Então, tu luta, mas quando tu tira o ego de cena, não é o meu desejo, não é a minha ansiedade, não é a minha expectativa de agradar o mundo, ou de me querer num lugar que eu não sou. Quando o ego apazigua, né? Não, eu estou aqui para viver a vida por inteiro, eu estou aqui para fazer o meu compromisso, o meu trabalho, mas não cabe a mim dizer quando é que essa luta vai acabar, não cabe a mim dizer que eu quero lutar por isso, por aquilo, ou seja, né, eu estou aqui aberto a experimentar a vida, tirar da vida o melhor e fazer desse melhor um processo de autodescobrimento, que é o que ela coloca lá anteriormente, né? Que é a luta pelo autodescobrimento. Então, de uma certa forma, eu vejo essa luta como um processo gerador de vida em mim também, né? Não só a vida que se movimenta, né? Já que luta é vida, mas a vida que é gerada em mim enquanto recurso e consciência, que aos pouquinhos eu vou despertando, né? E poder estar em paz, então, comigo e com a vida, fazendo o que eu posso e tirando o meu proveito. E aí, quando eu não ponho expectativa e não sou aprisionado por anseios egoístas, eu me liberto desse jogo neurótico, dessa luta exagerada de um lado, infrutífera do outro, ou indiferente ou amedrontada, e consigo realmente ter essa alegria, esse entusiasmo renovador que a benfeitora propõe aqui. Esse é o grande desafio. Pô, ela diz assim, luta, pois, com entusiasmo, né? Renovando suas energias. Puxa, mas como fazer isso, né? Sem se exaurir. Como fazer isso, que a nossa luta seja adequada dentro de uma dimensão, né, própria e favorável à minha realidade? Isso me lembra muito de aceitar o que o dia traz, né? A gente tem as lutas internas e que fazem parte do nosso, de toda a nossa questão reencarnatória, mas a cada dia vão aparecendo, a partir dessas questões, pequenos atos. E como é que a gente vai agindo? Então, eu lembro em programas passados já, que a gente falou sobre a lamentação, né? Então, aparece aquela situação, eu me lamento, eu me coloco como vítima, eu reajo ao invés de agir, ou eu, como vocês estão trazendo, né, luto alegremente em paz. Bom, isso que a vida me apresenta hoje. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me posicionar? E a partir daí, esse movimento de um ego descentralizado, acho que vai se dando na prática. Porque daí tu vai, sem revolta, vendo como é que vai lidar com as questões que a vida traz. E aí esse comportamento vai solidificando com alegria, como é que ela falou, e de forma pacífica, né? Acho que um pouco na prática isso me parece acontecer. E uma outra questão que eu gostaria assim, de lembrar, para pontuar para quem está nos ouvindo, é essa questão de que a nossa mudança é interna, nossas maiores lutas são internas, sim, o autodescobrimento, ele é uma busca interior, né? Como já diz ali o livro, mas que as mudanças de comportamento também têm muita validade. Então, até nos exemplos que vocês estavam trazendo, muitas vezes é o que se consegue no início. Então, conseguir não verbalizar algo que não vai trazer nada de bom para ninguém é um avanço nessa luta, né? Se antes eu precisava, né, falar. E assim por diante, de dentro para fora, essas duas questões vão se transformando. Então, acho que vocês, não sei como é que vocês veem isso, quer dizer, até sei, mas, né, assim, ampliando um pouco, tudo é importante.
né, nessa luta que é a vida. Todo movimento é importante. E que a gente não se iluda que não, eu não posso me mascarar porque por dentro ainda não mudei. Não é uma questão da gente usar máscaras, é uma questão de entender como é que funciona a dinâmica da vida, o movimento e as tuas limitações. E aceitar alegremente o que te chega, com paz, mas mudar aquilo que tu consegue. Né? Às vezes a gente quer um estado de arte e aí não muda nada. Né? Então, acho que isso também é interessante assim, na prática dessa nossa luta diária. Eu acho que ela traz aqui, né, juntando o que vocês estão falando, ela fala no início do texto ali sobre à medida que a gente vai despertando para a autoiluminação, e aqui ela fala do esforço iluminativo, né? E aí faz muito sentido isso que vocês estão dizendo, né? Eu pensei nessa questão, né, do que é o esforço de autoiluminação, esse esforço iluminativo, né? A gente trazer luz para outros aspectos da nossa existência que nos colocam mais em sintonia, né, com a nossa dimensão espiritual, né, enquanto seres espirituais. Então, muda o foco realmente, né, do ego para o si mesmo, né, para essa nossa realidade. E eu, sabe que me tocou muito ela dizer isso, ó, não faças da tua luta o instrumento de flagício. Eu fui procurar no dicionário. Instrumento de flagício contra ti, nem te utilizes dele contra ninguém. Não faça da tua luta um instrumento de tortura, de aflição contra ti. E aí eu fico pensando quantas vezes a gente se vangloria, né, de dizer, nossa, eu estou passando por essa dificuldade, se vangloria entre aspas, né, mas reforçando muito isso, né, e também enredando o outro nas minhas dificuldades, e não está percebendo que isso está realmente a serviço do ego ali mesmo, daí, né? E aí esse fica um gasto energético muito grande sem despertar para uma consciência um pouco maior. Eu acho que aí tem um X da questão também, já usando o que tu estava dizendo, né? Por isso que daí não é possível a gente trazer nem a alegria, nem a leveza, nem a tranquilidade, né? Porque realmente a gente fica muito enredado ali, às vezes de uma forma inconsciente, né? Achando que está na luta real mesmo, que está sofrendo, né? Está, mas na realidade, em termos de consciência, talvez um pouco esteja sendo mudado, né? Eu acho que tudo isso envolve aceitação. Para chegar nessa paz que a benfeitora coloca, essa alegria, tu tem que realmente ter uma consciência de todo o contexto que envolve a tua vida e aceitar que a minha realidade é assim, enquanto questões que a vida me apresenta, né? Eu tenho um corpo, eu tenho uma realidade familiar, eu tenho uma estrutura social da qual eu vim, eu tenho embates e estímulos que no caminhar vão se apresentando, e eu tenho a mim mesmo, né? Que é eu instrumento para dar conta de tudo isso. Então, você tem que aceitar também tanto as minhas possibilidades reais como meus limites. Então, na medida que eu aceito, e essa aceitação não é só o reconhecimento de cada realidade, mas é, de uma certa forma, também uma consciência de que tudo é justo e perfeito, porque vem de Deus, né? E Ele é amor. Então, Deus não está errado, né? Então, se as coisas se apresentam dessa maneira, ou é porque eu peguei esse caminho e por ignorância, por equívoco, e não adianta culpar a vida, nem as pessoas, nem Deus, ou porque foi me colocado por uma razão interessante, benéfica, favorável para mim, mesmo que a minha consciência egóica, limitada, não consiga compreender. Então, essa aceitação para mim é importante, que parte de uma confiança de vínculo com a divindade. Né? Uma confiança que realmente
eu acredito que Deus me ama, né? E, que a vida e eu sou fruto desse amor. Então não tem razão de eu ficar me debatendo, ou me exigindo, ou me opondo, né, à realidade de uma forma neurótica, exagerada ou inconsequente. E aí eu consigo ajustar, né, ter um caminho autorregulador, né, de estar ali, né, e vivendo, e tentando assimilar, né, o que a vida está me oferecendo, naquilo que a Jana vai colocar ali de reconhecer que a nossa existência é uma oportunidade de luta e de serviço. Uma oportunidade. Né? Então, lutar realmente é uma benção, né? É algo que te é ofertado enquanto oportunidade para que coisas em ti sejam experimentadas, para que coisas em ti sejam descobertas e assim tu cumpre também um papel, né, no drama da criação ou nas relações que tu tem enquanto compromisso do passado que está ali da qual tu tem um lugar nesse drama, né? Tu tem um compromisso e uma responsabilidade daquele drama da qual tu não pode fugir. Então, eu acho que essa luta fica tão mais interessante quando tem alguma motivação, né? E essa motivação, para mim, não é o prêmio. Vou ganhar um troféu. Se eu ganhar o campeonato de futebol, vou ganhar um troféu. Não, eu já estou ganhando jogando. Jogar já é uma grande alegria, é uma diversão, né? O troféu é um apêndice, né, dessa história toda. Mas se eu jogar bem e viver bem, isso já é realizador por si mesmo. E aí o jogo se torna interessante. E a motivação tem que ser, acima de tudo, não só o troféu lá, porque se não ganhar o troféu, daí como é que fica? Mas poder entrar no jogo já, né, com sangue, suor e lágrimas, motivado, né, imbuído, né, dessa dança, desse participar, e aí reconhecer que, que sim, viver é uma grande e bela oportunidade que nós temos. E, de certa maneira, vivenciar na prática a questão do padrão vibratório que começa a ser emitido quando, com alegria e com paz, vai se conseguindo enfrentar essas lutas, né? E porque isso também, acho que sempre é bom a gente lembrar o quanto já nos explicaram, já desenharam para nós, que de acordo com o que a gente pensa, é a energia que nós emitimos e são as forças que nós atraímos de certa maneira. Nós colocamos a nossa energia no universo, na obra da criação, e ao mesmo tempo também atraímos e somos atraídos. Então, nesse jogo, nesse movimento de luta e de vida, no momento que se consegue viver o que a mentora está nos trazendo aqui, outros movimentos vão se dando de uma forma natural, né, a partir da nossa percepção mais por um olho não tão egóico e mais conectado. Mas essa lembrança de que quanto mais... Bom, a gente não consegue o tempo inteiro, né, porque nós temos nossos momentos de maior fragilidade, temos também que entender isso, né, mas quanto mais a gente conseguir, então, vivenciar esse estado de paz, de alegria, entendendo o que está acontecendo, mais nós vamos ser ajudados, mais nós vamos dançar essa música e menos ser arrastados, né? Então, de uma forma simbólica, trazendo. Então, isso também é importante. Porque a gente pode pedir ajuda? Pode e deve quando não precisa. Deve orar, mas a gente precisa entender que tem questões que devem partir de nós, né? E essa
essa vontade precisa existir, de pensar diferente, de se tu cair, levanta, e questões assim, né? Então, acho que isso é importante também, porque Deus não está errando, né? E está acreditando em nós, como o Gelson disse, nos amando, então que a gente acredite que pode, e que a gente aprenda a se amar também, e a entender que a gente tem essa força, e ter essa força passa por muitas vezes entender que não tem força, tá? No sentido de ser humilde e reconhecer o tamanho do passo, às vezes, né, pedir ajuda e assim por diante. Então, é uma complexidade, mas ao mesmo tempo, né, é simples quando a gente percebe que já está envolto e é o próprio amor, né, divino. E achei bonito ela dizer, né? Luta, pois, com entusiasmo, renovando as tuas energias antes que as exaurindo, né? Então, eu fiquei pensando nessa luta que renova a energia, né? Interessante essa imagem, né? Porque aí me vem aquilo, né, gente, dessa satisfação da gente ter tentado. Mesmo que a gente não, às vezes, não consiga, né, o que a gente imaginou, da gente não ter fugido da luta, da gente ter encarado aquilo, né? Aceitado todos os desafios e ter tido a coragem, né, de enfrentar aquilo, mesmo que o resultado ainda não é exatamente aquilo que eu quero, mas eu acho que só esse sentido assim de dizer, puxa vida, ainda bem que eu não me acovardei, que não me escondi embaixo da cama e fui lá, né? E me desafiei, né? E esse desafio às vezes é muito mais interno que externo, né? Então, acho que esse tipo de luta, eu fiquei pensando, renova as energias, porque dá aquela sensação, né, de satisfação, assim, de dizer, nossa, eu não sabia que eu era capaz disso. E aí, quando as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo que realmente nesse movimento de coragem, de confiança, de sentir esse vínculo com Deus, né? Onde a gente é um instrumento ali, mas tem algo muito maior que a gente não entende, potencialidades nossas vão aparecendo que vão nos renovando as nossas energias e nos habilitando a ir para um outro patamar da luta, né? Por isso que à medida que a gente vai enfrentando as coisas vão se tornando mais complexas. E não ao contrário, como a gente gostaria. Então tá, então agora já venci esse round, agora então é só descansar. Não, toma tua água que vai vir o outro. Né? Então, acho bonito esse movimento aqui da luta que renova a energia. De uma certa maneira, né, me parece que a luta, como ela é parte dessa equação fundamental do viver, né? A vida se faz na luta, né? Essa luta gera realmente calor, né? Porque vida é isso, né? É calor, é luz, é geração, né? O calor desenvolve, né? Choca, né? A semente, os ovos. Então, me parece que essa luta é um convite realmente para a vida, né? Para esse desabrochar da vida. Mas, né, então, se a luta é uma provocação da vida, né, ao mesmo tempo, ela reflete, né, já que ela provoca, ela exige um posicionamento. E aí, a partir disso, então, entra em questão isso tudo que a BPT está colocando, né? Aonde eu ponho minha energia, né? O que faz eu entrar na vida e lutar, ou lidar com os desafios. Aí eu lembro também do mito de Sísifo, né? Que é o aspecto negativo da luta, né? Que no mito de Sísifo ele leva a pedra até lá em cima, e depois a pedra cai, né? Ele fica eternamente carregando a pedra e a vida não sai do lugar. Então, eu penso muito realmente, né, o que a gente faz com aquilo que a vida nos deu, né? E não ficar nesse jogo circular
aprisionante de um movimento, de uma energia, de um esforço sem resultado, né? Um esforço que não leva a nada. Então, a gente que luta pela vida, né? E se estressam e ficam numa consciência de sono, né? Desesperado, em nome de não sei o quê, e o que consegue é doença, é estresse, é amargura, e que nem está ofício, todo dia é a mesma coisa, e não fazem consciência, né? E não conseguem se relacionar de maneira mais profunda, e não conseguem questionar também o seu movimento e a razão daquela loucura toda, né? Que é esse mundo consumista, esse mundo preso nesse resultado de possuir, de ter, e que só faz as pessoas é, é, viverem, né? E como uma forma, parece, de não pensar, né? Porque se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Né? Então, às vezes é melhor fazer, e a luta se torna uma luta de uma circularidade vazia, sem direção, né? Sem conquistas. Sim, e com esse convite do coletivo a cada vez fazer mais, né? No sentido generalizado. Lembrando também que, claro, tem muitos movimentos de busca de um olhar interior, mas aí também, né, nesses próprios movimentos, que se cuide para que não se fique na forma e realmente entenda que cada um vai ter uma forma de se relacionar consigo mesmo, né, e que descubra essa forma, porque não e não desmerecendo todos esses movimentos, acho que eles trazem, né, um despertar também, mas não é o que o outro me diz, é quem eu sou, como é que isso bate para mim, como é que eu vou, a partir disso, olhar para a minha vida e trazer respostas criativas para locais que já estão desgastados e que eu estou pedra acima, pedra abaixo. Né? Então, esse olhar assim de singularidade na cooperação, na coletividade, é muito importante, né? Porque se nós somos unidos de uma forma, né, sempre e para sempre, né, inexoravelmente, nós temos a nossa individualidade. Então, como é que é? Como é que funciona isso? Quando é que eu sou eu e eu também estou no todo, ainda sendo eu? Então, isso é importante que a gente se questione. E que bonito aqui que ela traz, né? Então, é necessário lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos estarão lutando ao teu lado, em nome do lutador incessante, Jesus, que até hoje não descansa nem desanima, embora permanecendo conosco. Achei bonita essa, o lutador incessante, né? Isso que bom que tu lembrou dessa parte aí que eu tinha lido e me escapou de comentar, porque isso eu acho fundamental, né, Marluce? A gente não está sozinho, ninguém está desamparado. A luta nossa é a luta de todos, e é a luta dos benfeitores e de Jesus, que nos acompanha, sustentando, promovendo e nos auxiliando, né, nesse amigo da alma de todas as horas, da qual a gente tem que lembrar, né, que está aí, né, que não... E aí eu vejo que se luta de uma certa forma, como a gente viu até aqui, envolve movimento, luta também é atrito, e atrito é intimidade. Né? Então, para lutar bem, assim como a gente falou de frio, que tem que ter aceitação, né, da realidade, a gente tem que ter intimidade na luta, ou seja, não adianta a gente lutar cego, só batendo soco, ou fazendo movimento ao léu. A gente tem que sentir realmente o atrito, sentir a experiência, e aí, nesse contato íntimo, né, conosco e com a própria vida que está ali presente, a nos desafiar, a gente realmente estabelece
uma profundidade e uma humanidade que nos faz reconhecer as nossas potencialidades e caminhos e as esperanças dessa alegria que Diana propõe aí, de um mundo mais criativo, mais leve, né? Apesar da densidade que pode ser, né, o momento da história de cada pessoa. Muito bem, acho que já tem material suficiente, né, para a gente pensar sobre o tema. Então, fica o nosso convite que a gente possa reler, refletir sobre esse tema, que é um tema muito, né, realmente pertinente a todos nós, né? E no próximo encontro poder dar continuidade ao nosso estudo, que é o capítulo 9, Arrependimento e Reparação, que é um tema também que interessa a todos nós, né? De uma certa forma, a gente vai se confrontar com essa questão em algum momento da nossa vida. Então, a gente agradece a Marlúcia, a Guadalupe, a todos aqueles que nos acompanham, a nossa alegria, o nosso muito obrigado, e que agradecendo também a benfeitora por essa oportunidade que ela nos dá, e o convite de estarmos juntos, então, na próxima vez. Um grande abraço a todos.